Você que está entrando na faculdade agora, você deve estar meio assustado olhando para a grade de matérias, né, que você vai ter acesso aí durante toda a sua graduação, né? Fica calmo, fica calmo. Primeiro porque você não vai usar isso tudo na sua vida real. Talvez esse seja um fato que não te deixe tão calmo, porque se a gente for parar para pensar, realmente não me deixa. Bom, a primeira coisa que a gente já sabe que veterinária vai ter milhões de matérias simplesmente porque a gente aprende sobre várias espécies, né? A gente aprende a ser médico de várias espécies e no final você decide quem é que você vai querer trabalhar. Então, no fim, é você que vai decidir se você vai trabalhar com higiene e inspeção, é você que vai decidir se você vai querer trabalhar com grandes, é você que vai decidir se você vai querer trabalhar com clínica de pequenos, enfim, é você que vai decidir. E para você ter esse poder de decisão, isso só é possível porque você aprendeu esse monte de matéria, desde o primeiro período da faculdade até o final. Isso te deu esse poder de decisão, porque te fez conhecer, te fez entender e te fez saber como é que funciona cada área para você entender se é isso que você quer para sua vida ou não. Mas todo médico veterinário que se forma é um médico veterinário generalista, isso significa que você pode atuar em qualquer segmento que abrange a medicina veterinária, ponto. Mas agora eu vou dar uma puxada para minha sardinha, então eu vou falar um pouquinho de quais matérias você mais utiliza na vida real quando você escolhe trabalhar com clínica de pequenos animais. Então é muito comum quando você entra dentro da faculdade e você começa a olhar aquele monte de matérias, você começa a se perguntar se realmente você vai utilizar tudo aquilo. Então a resposta claramente é não, né? Obviamente que principalmente essas matérias bases, né? Essas matérias bases, elas são muito importantes para a gente poder entender melhor as matérias mais aplicadas. Mas as matérias bases, tipo química, bioquímica, biofísica, a gente usa muito pouco, né? Elas fazem parte realmente para você poder entender algo maior que são as matérias aplicadas. Agora, na clínica de pequenos, se você é clínico geral, se você é da clínica de cirurgia, se você é, enfim, se você trabalha com pequenos animais na parte clínica e cirúrgica de pequenos animais, as matérias que a gente mais utiliza são as matérias da clínica de pequenos, né? E aí, por exemplo, eu não sei como é que é na sua faculdade, mas na minha faculdade a gente tinha clínica de pequenos 1, 2 e 3. Na clínica de pequenos a gente aprende sobre as doenças, a patogenia da doença, o que acontece com o corpo, quais são os medicamentos que a gente utiliza para tratar, quais são os exames, né, diagnóstico para você poder chegar realmente ao diagnóstico dessa doença. Então essas matérias de clínica são as que a gente mais utiliza, simplesmente porque a gente lida com doença o dia inteiro, né? O animal ele vem até a gente ou é para vacinar ou porque ele tá com alguma doença que a gente vai ter que resolver. Basicamente é isso que acontece. Além das clínicas, uma das matérias que a gente mais utiliza é a matéria de diagnóstico por imagem. Então é muito comum a gente passar exames de diagnóstico por imagem para a gente poder chegar a um diagnóstico de alguma doença e a gente vai ter que ler. Obviamente que os exames eles vêm laudados, né, por algum especialista em imagem. Mas, no geral, a gente tem que ter o nosso ponto de vista, né? A gente tem que conseguir olhar uma radiografia e entender o que a gente está vendo. A gente tem que conseguir olhar um ultrassom e entender mais ou menos o que a gente está vendo para poder conferir ali com o laudo. Então, a matéria de diagnóstico por imagem acaba sendo muito presente na nossa vida, quem trabalha com clínica de pequenos. Outra matéria que a gente utiliza muito na clínica de pequenos é o laboratório clínico, né? Laboratório clínico, laboratório de microbiologia, os laboratórios em geral, né? Porque a gente acaba precisando dos exames para poder chegar no diagnóstico. Então a gente tem que entender para que serve cada exame, como que coleta cada material, entender realmente como é que funciona a leitura desse exame para a gente poder saber o que pedir, né? Porque quando a gente entende sobre o exame, fica muito mais fácil da gente saber o que pedir para poder chegar no diagnóstico e para a gente poder explicar para o tutor, né, para o dono desse animal, a importância desse exame para que a gente chegue no diagnóstico. Isso faz parte da venda, né, do exame. A gente só consegue vender o exame se a gente consegue explicar, passar para o tutor o porquê que a gente está pedindo aquilo. Senão o tutor não vai se sentir convencido a fazer, a pagar, a aceitar esse exame. Então as matérias de laboratório são muito importantes, tanto para a gente conseguir saber vender o exame, quanto para a gente conseguir interpretar esse exame e chegar no diagnóstico. Bom, outra matéria que a gente vai utilizar bastante, principalmente se você trabalhar com clínica de pequenos, são as matérias de cirurgia, tá? Quando eu digo cirurgia, eu tô falando praticamente todas, patologia cirúrgica, eu tô falando técnica cirúrgica. Por quê? Porque mesmo trabalhando só com a clínica, você vai ter que encaminhar algum paciente para algum tipo de cirurgia em algum momento da sua vida. E para você entender qual é o tipo de cirurgia que esse animal tá precisando, você precisa mais ou menos entender como é que funcionam os procedimentos e qual procedimento se encaixa para a clínica do animal. Então, entender um pouquinho sobre o básico da cirurgia é muito importante para que a gente consiga estabelecer um tratamento, né? Estabelecer procedimentos para tratamento também. Então, se você está cursando medicina veterinária agora, fica tranquilo que esses milhões de matérias que vocês estão aprendendo agora, nem são todos que vocês vão utilizar no futuro.
fiquem tranquilos porque vocês não vão precisar utilizar tudo isso, né? Quando vocês se formarem, obviamente que vocês vão usar mais as matérias que fizerem mais sentido para a área de atuação de vocês. Então fiquem tranquilos, mas agora não tem muito por onde fugir. Você vai ter que estudar o que estão te impondo aí. Não vai ter jeito, vai ter que estudar, vai ter que fazer prova. Para colar grau a gente precisa disso. Mas fica suave que na vida real a gente não utiliza isso tudo não, tá bom? Até a próxima!